Alô, galerinha do Colégio Energia aí que está estudando, fazendo o cursinho pré-vestibular. Vamos fazer mais algumas baterias de exercícios. Resolução dos exercícios da apostila Bio 1, C, aula 2 e 3, que é o respiratório e o sistema circulatório. Então vamos lá. A sequência correta das estruturas do sistema respiratório é... Então aqui com essa questão, o que ela está pedindo? Pedindo para que você saiba qual é a estrutura, quais são as estruturas que formam o sistema respiratório, desde a entrada do oxigênio até a hematose, que é a troca gasosa. Então, essa questão traz aí boca, fossas nasais, laringe, brônquio, traqueia, laringe, que é a A, fossas nasais, a letra B, faringe, laringe, traqueia, brônquios e pulmões, boca, fossas nasais, enfim. Então aqui ela está pedindo para você reconhecer as estruturas desde o momento que o ar entra rico em oxigênio até ocorrer a hematose, que é a nível de pulmão, né? Então a letra que mais se encaixa com a resposta correta é a letra B, é aquela que traz ali, ó, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmões. Essa é a sequência que o ar vai estar entrando até ocorrer a hematose. O ar, a respiração normal é aquela feita pelo nariz. Logicamente que você respira pela boca, mas a respiração correta é aquela que é feita pelo nariz, pelas fossas nasais. Então, fossa nasal, faringe, laringe, traqueia, brônquio e pulmões. Letra B. Ok, galerinha? Então, vamos agora para a próxima questão, que vai tratar também da troca gasosa, da hematose. Beleza? Vamos lá, então. As trocas gasosas no pulmão humano em condições normais ocorrem na laringe, nos bronquíolos, nos brônquios, na traqueia ou nos alvéolos. Essa é uma questão muito fácil, né, pessoal? Então, vocês viram que o ar entra pelas fossas nasais, pela faringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, até chegar no pulmão, onde tem os alvéolos, aqueles sacos super vascularizados, né, com veias e artérias, e é ali que ocorre a troca gasosa, a hematose. Então a letra correta é a letra E. Tá? A troca gasosa no pulmão humano, em condições normais, ocorre nos alvéolos. Perfeito? Vamos então para a próxima questão. No processo de inspiração, o ar rico em é filtrado, aquecido e umedecido quando passa nas vias respiratórias, sendo levado no pulmão. O do ar inspirado entra na circulação sanguínea, o dióxido de carbono do sangue é liberado para que seja eliminado com o ar expirado. Assinale a alternativa que preenche, né, os espaços corretamente na sequência. Então, qual é a sequência correta ali? No processo de inspiração, quando você inspira, o ar está rico em quê? Em oxigênio. Então, você já eliminaria quem? A letra B e a letra C. Deixaria a letra A, D e E. Né? No processo de inspiração, o ar rico em oxigênio é filtrado, aquecido e umedecido quando passa para as vias respiratórias, sendo levado a quem? Aos pulmões, tá? Aos pulmões. Então, oxigênio aos pulmões. Então, ficaríamos agora com a letra A e a letra E. No pulmão, o oxigênio do ar inspirado entra na circulação sanguínea. O dióxido de carbono do sangue venoso é liberado aonde? Nos alvéolos, para que seja eliminado com o ar expirado. Então, a letra correta é a letra A. Oxigênio aos pulmões, oxigênio venoso e alvéolos. Ok, pessoal? Próxima questão. Assinale V para verdadeiro ou F para falso as afirmações abaixo referentes à fisiologia respiratória. Vamos lá, pessoal. O principal músculo respiratório é o diafragma. Correto. Aquilo que eu falei para vocês. O movimento diafragmático é que vai auxiliar o movimento de inspiração e expiração. O dióxido de carbono, que é o CO2, é principalmente transportado, dissolvido no plasma como bicarbonato, HCO3. Certa resposta. Verdadeiro.
A enzima anidrase carbônica presente no plasma participa no transporte de oxigênio. Falsa. A anidrase não participa, tá, do transporte de oxigênio. A mioglobina funciona como reserva de oxigênio para os músculos. Músculo. Né? Então, a mioglobina, tanto é que os músculos têm a cor escura, né, por causa dessa proteína que faz reserva de oxigênio, sim. Né? Então, verdadeiro. Então, a sequência correta de preenchimento dos parênteses de cima para baixo é letra D. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Ok, pessoal? Próxima questão. Vamos lá, então, pessoal. Com relação ao processo respiratório, é correto afirmar: as trocas gasosas nas superfícies respiratórias ocorrem por difusão. Correta, é por difusão. A passagem do CO2, do dióxido de carbono e do oxigênio. 2. A principal função dos pigmentos respiratórios é aumentar a capacidade do sangue de transportar oxigênio e gás carbônico. Sim, a hemoglobina e a oximoglobina. Ok? Certa resposta. O gás carbônico, em função de sua maior solubilidade nos líquidos, é transportado principalmente pelo plasma sanguíneo, dissolvido na forma de íon bicarbonato. Naquela questão anterior, já aparecia o HCO3, que era o bicarbonato. Certa também a resposta. 8. Os movimentos de expiração e inspiração estão na dependência dos movimentos dos músculos intercostais e do diafragma. Mais uma vez, o diafragma é o principal músculo da respiração. E os músculos intercostais são os músculos acessórios que vão também auxiliar. Certa resposta. Após a inspiração, as costelas voltam à disposição inicial e o diafragma eleva-se, comprimindo os pulmões, ou seja, diminuindo, né? Caso aumentando a pressão interna, diminuindo o espaço dos pulmões. E diminuindo o volume interno e da caixa torácica. E, consequentemente, forçando o ar a sair, devido ao aumento da pressão interna. Certa resposta. Nesse caso, todas as preposições aqui estão corretas, dando o somatório de 31. Ok, pessoal? Essa próxima questão é muito interessante. O hábito de fumar tem causado graves prejuízos à saúde, podendo levar à morte, uma vez que... Olha só essa questão. O monóxido de carbono inspirado pelo fumante, ao associar-se com a hemoglobina, impede de realizar o transporte de oxigênio, diminuindo a oxigenação dos tecidos. Realmente, isso acontece. O monóxido de carbono, o CO, provoca isso no sangue. O monóxido de carbono, ao combinar-se com a hemoglobina, impossibilita o transporte e a liberação do gás carbônico pelo organismo, uma vez que este é transportado majoritariamente ligado à hemoglobina. Não, é a oximoglobina, a carboxihemoglobina na realidade, né? Então, falso. Outra, o monóxido de carbono, ao combinar-se com ácido carbônico no plasma, impede a liberação do oxigênio e eleva o pH do plasma, causando alcalose. Errado, ao contrário que acontece, acidose. Então, falsa. A irritação causada pelo alcatrão e os outros resíduos do cigarro diminui os movimentos dos cílios das vias respiratórias e aumenta a produção de secreção, causando tosse e pigarro, o que pode levar à perda da elasticidade pulmonar, dificultando a ventilação. Certíssima resposta. Então, nós temos uns cílios na traqueia, pessoal, que com a densidade desse alcatrão, dessa fumaça, eles ficam grudados na parede da traqueia. A gente perde esse cílio quando a gente fuma. Se a gente ficar depois de uns 5 anos parar de fumar, ele pode voltar, esses cílios, para fazer novamente a filtração. Mas, caso contrário, ele não volta. Né? A diminuição das trocas gasosas no alvéolo causada pela baixa eficiência pulmonar e consequência do cigarro aumenta a concentração de gás carbônico e diminui a concentração de oxigênio no sangue, aumentando sua acidez. É ao contrário daquela lá. Ó. Então, a acidez, realmente, certa resposta. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Próxima questão. Considere as seguintes etapas do processo respiratório do homem. Qual é? A produção de ATP nas mitocôndrias, a ocorrência de hematose ao nível dos alvéolos, e o transporte de oxigênio aos tecidos pelas hemácias. Né? A ordem em que essas etapas se realizam a partir do momento
em que um indivíduo inspira o ar no ambiente é. Então, aqui é uma questão muito tranquila, muito fácil, pessoal. A partir do momento que você inspira, o oxigênio vai pelas vias aéreas, que são, né, como a gente viu naquela primeira questão, fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquio, bronquíolo, até chegar a nível, né, dos alvéolos. Então, primeiro acontece nos alvéolos. 2. Né? Ocorreu a hematose a nível dos alvéolos, vai para onde? Né? Vai para o tecido das hemácias para ocorrer o transporte, que é 3. Aí vai chegar dentro da célula, onde vai ocorrer, né, a produção de ATP nas mitocôndrias. Então, a sequência correta é 2, 3 e 1. 2, hematose. 3, transporte do oxigênio. E 1, que é a chegada do oxigênio nas mitocôndrias. Ok? Letra C. Vamos lá, próxima questão. Associa a primeira coluna com a segunda quando a circulação nos vertebrados. Também é uma questão que abre a circulação. Né? Circulação completa, diástole, circulação incompleta, sangue arterial, lado direito do coração, sístole. Então lembra lá, diástole, sístole, Então, são os movimentos do coração. Diástole abre o coração, sístole se fecha o coração. Diástole acontece nos átrios, sístole nos ventrículos. Então, 2 e 6. Se a gente soubesse esses 2 e 6, olha só. O relaxamento do coração começa com 2. Então, nós temos a letra A, que começa com 2, a letra C, que começa com 2, a letra B. Então, a gente já elimina a letra B e a letra E. E agora lá, sístole. Sístole é a contração. Então, primeiro, segundo, terceiro, no quarto quadradinho é 6. Então, as únicas que ficam é a A e a D. Então, agora o que eu tenho que saber? Eu tenho que saber, por exemplo, na aorta, na maior artéria do corpo humano, né? O que acontece? O que circula nele? Sangue arterial. Não é isso? Sangue arterial. Então, qual é a letra correta? Letra D. Só por completar isso, né? Eu já consegui responder essa questão. Né? Mas vamos lá. Circulação completa acontece aonde? Se a letra D, né, a circulação completa vai acontecer onde? No peixe, que é 1. E a circulação incompleta vai acontecer no anfíbio. Perfeito? Então fica a sequência 2, 3, 5, 6, 1, 4. Então, sabendo poucas coisas, você já consegue responder uma questão. Vamos para a próxima questão, então, pessoal. Em relação ao sistema circulatório humano, são feitas as seguintes afirmativas. Vamos lá. No coração, o sangue que penetra na aurícula, ou átrio esquerdo, é arterial e chega através das veias pulmonares. Essa aí, corretíssima, né? 2. O coração envia sangue venoso aos pulmões através das artérias pulmonares que saem do ventrículo esquerdo. Não, quem sai do ventrículo esquerdo é o sangue arterial para a aorta. Né? O coração envia sangue, sim, venoso pelas artérias pulmonares, mas não pelo lado esquerdo, e sim pelo lado direito. Então a 2 está errada. 3. Através da artéria aorta, o sangue chega ao ventrículo. Não, ele sai do ventrículo, ele não chega, ele sai. De onde é distribuído para todo o corpo. Não, ele não chega, ele sai. Então, somente a preposição 1 é verdadeira. Então, nessa questão, pessoal, o que essa questão trabalhou com vocês? Ela trabalhou, né, a entrada e saída do sangue arterial e do venoso. Lembrando que nós temos o coração dividido em 2 lados, o lado direito e o lado esquerdo, em 4 câmaras. Os átrios em cima, átrio direito e átrio esquerdo, e ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Né? Lembrando que pelo lado direito circula o sangue venoso e pelo lado esquerdo o sangue arterial, rico em oxigênio. Então, quando acontece a sístole, que é embaixo dos ventrículos, né, o sangue arterial sai do ventrículo esquerdo e vai para a aorta transportar todo o sangue rico em oxigênio, todo o sangue arterial. Então, somente a questão 1 está correta. Vamos para a próxima questão. O coração funciona como uma bomba. Perfeito. Nos mamíferos, o sangue com baixo teor de oxigênio é enviado aos pulmões. Lógico, que é o sangue venoso, até para ocorrer a hematose, que é a troca, né, de gases. Muito bem. Por outro lado, o sangue oxigenado nos pulmões é mandado para os vários setores no organismo. Assinale a opção correta entre as abaixo apresentadas. Então, vamos lá.
O sangue que sai do ventrículo esquerdo é enviado aos pulmões para oxigenação. Não. O sangue que sai do ventrículo esquerdo sai para onde? Para a aorta. Então não vai para os pulmões. Né? Então, errada. B. O átrio direito recebe sangue das veias cavas e envia para o organismo. Não, ele não envia para o organismo. Ele envia para o pulmão, para ocorrer a hematose, porque ele vem rico em gás carbônico. Então não pode. Né? Letra C. O ventrículo direito recebe o sangue oxigenado e envia para... Não, pelo lado direito só circula sangue venoso com gás carbônico e não com oxigênio. Vamos para a próxima, a letra D. A aorta sai do ventrículo direito e transporta sangue oxigenado. Onde é que está o erro nessa questão? A aorta sai do ventrículo... Não sai do ventrículo direito, sai do ventrículo esquerdo e transporta sangue oxigenado. Então o erro ali está no ventrículo direito. Né? Letra E, vamos ver se essa está correta aqui, a única que sobrou. As veias pulmonares levam o sangue oxigenado para o átrio esquerdo. Certa resposta. Ocorre a hematose, o sangue rico em gás carbônico fica rico em oxigênio, e pelas veias pulmonares, que as veias chegam ao coração e as artérias saem do coração. Então, se as veias chegam com sangue oxigenado e vai para o átrio esquerdo, onde ele pega a aorta que sai com sangue rico em oxigênio. Próxima questão. Sobre o sistema circulatório é correto afirmar. Então, prestando atenção, pessoal. As veias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio dos pulmões para o coração. E as artérias pulmonares conduzem sangue rico em oxigênio do coração para os pulmões. Errado. Vocês viram que das veias que chegam do coração e que chega ela chega rica em oxigênio, não pobre. Ó, as veias pulmonares transportam sangue pobre em oxigênio dos pulmões para o coração. Não, é rica. Então está errada essa preposição, como a gente já viu na questão anterior. 2. A musculatura do ventrículo é mais desenvolvida do que a do ventrículo. Não, é errado. A gente sabe que a musculatura mais desenvolvida é do ventrículo esquerdo, porque é ali que a pressão é maior para levar o sangue para todo o corpo por meio da artéria aorta. Então, a 2 também está errada. Vamos para a 4. A arteriosclerose é uma doença que estreita e endurece as paredes das artérias em função do depósito de placas de gordura e leva à isquemia. Certíssima essa resposta. Perfeita, 4 está certa. 8. Na circulação dupla, o sangue oxigenado retorna ao coração, sendo bombeado para os demais órgãos com uma pressão maior em relação à circulação simples. É o que nós temos, a circulação dupla, porque nós temos a circulação venosa e arterial. E ali diz que o sangue retorna pelas veias, no caso pulmonares, né, rico em oxigênio, sendo bombeado para os demais órgãos com uma pressão maior em relação à circulação. Perfeito, é o que acontece. 16. Em humanos, a frequência dos batimentos cardíacos é controlada inicialmente por uma região do coração denominada de marca-passo. Certa a resposta nosso material. Né? Então, a 4, a 16 e a 8, dando somatório de 28 nessa questão. Próxima questão para a gente fechar aqui, pessoal. Os estudos. Ao observarmos a circulação humana, quando comparamos as artérias e veias, podemos afirmar que... Olha só, pessoal. O que a gente pode afirmar nessa questão aqui? Ó? As veias conduzem sempre sangue carbonado, assim como as artérias sempre possuem sangue. Errado, vocês viram que a veia pulmonar, que ocorre a hematose, traz também sangue rico oxigenado. Então, está errado. Lembra que as veias, elas chegam ao coração e as artérias saem do coração. Então, as veias que chegam do pulmão para o coração, elas são ricas em oxigênio. Então, essa A está errada. B. Veias levam sangue do coração para os tecidos. Não, elas levam sangue dos tecidos para o coração. Então, essa B também está errada. C. As artérias e veias apresentam um grande número de válvulas que impedem o retorno do sangue ao coração. Não. Quem possui válvulas são as veias. Vocês já viram. Então, a letra C está errada também. D. O grau de elasticidade do tecido muscular liso presente em artérias e veias é o mesmo. Pessoal, vocês sabem, vocês viram que não é o mesmo. Por quê? Porque a pressão maior é sobre as artérias. Né? As veias, a pressão é menor. Então, não é a mesma elasticidade.
E para finalizar, a pressão do sangue nas veias é mais baixa que nas artérias. Perfeito. Né? A pressão alta, quando acontece a sístole, quando o sangue sai do coração, ele sai pelas artérias, pela sístole. Embaixo do coração, que é pelos ventrículos, saem pela sístole, pelas artérias. E os sangues entram no coração pelas veias que estão nos átrios, que a pressão é menor. Então, a letra correta é a letra E. Perfeito, galerinha? Espero que essa resolução de exercícios possam ter ajudado vocês a dar mais uma estudada aí na frente C de Biologia, né? Que a gente viu hoje o sistema respiratório e o sistema circulatório. Abreijos e na próxima aula voltar trazendo mais novidades para vocês.